Boa noite, boa noite, boa noite. Que Deus abençoe todos que estão chegando aos poucos, né? A gente daqui a pouco vai dar início à nossa live. E eu queria aproveitar para que você pudesse escrever aí de onde você é. Manda aí o seu ok, sou de tal lugar, amém. Estou aqui para participar do curso 10 Passos para um Relacionamento Abençoado. Fala aí de onde você é, por favor. 10 pessoas, 11. Também gostaríamos de saber quem assistiu ontem, se fizeram os questionários, que Itajá. Itajá, legal. Itajá, Rio Grande do Norte. Parabéns, sejam bem-vindos. Santa Rita. Amém, Santa Rita, João Pessoa, pertinho aqui de João Pessoa. Tacima. Tacima. Quem mais? Vai falando de Paju. Macaíba. Macaíba, Rio Grande do Norte. Macau. Terra do meu amigo Medeiros. Tem Macau, amém. Goiânia. Goiânia, Goiás. Terra boa. Macaíba, Goiânia. Tá, também de novo. São José do Mipibu. São José do Mipibu. Amém. Um abraço pro meu amigo Batu e pro Henrique. Mossoró. Graças a Deus. Amém. Amém. Eu queria só reforçar a importância, né, dos que assistiram a transmissão ontem de responderem o questionário que está no final do material, para que cada um possa identificar a sua linguagem do amor e também identificar a linguagem do amor do seu cônjuge. E aí uma boa oportunidade de começar a praticar, né, amor? Conversarem, né? Depois de fazer os questionários, vocês conversarem um com o outro, qual é a sua linguagem, também ler o material, revisarem, né? Dar mais uma olhada com carinho na linguagem do seu cônjuge e aí aplicar, né? Porque essa palavra tem que ser aplicada. E faz toda a diferença quando a gente passa a entender como encher o tanque de amor do nosso cônjuge. Como falamos ontem, todo ser humano tem uma necessidade básica de se sentir amado. E quando nós fazemos o nosso cônjuge se sentir amado, nós construímos uma relação sólida, segura, que também pode persistir no meio das dificuldades. Bem, já temos 2 minutos passados depois das 18 horas. Eu acho que dá para a gente aos poucos ir começando. E como sempre, nós queremos começar orando. E hoje eu vou pedir a Sânia para a Sânia orar para dar início à nossa comunhão. Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Que você está nos dando. Amém. De podermos transmitir a Tua palavra. Amém. Mesmo não estando em casa. Sim, Senhor. Senhor está alcançando outros Sim, que também Senhor. estão em suas casas. Sim, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Vem nos capacitar. Sim, Senhor. Queremos falar por Ti. Amém. O que está no Teu coração. Amém. Possa ajudar os casais. Sim, Senhor. As famílias. Sim, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Senhor, supre-nos, Senhor, com o Teu falar. Amém. O que Germano falar. Sim, Senhor. Seja aquilo que está no Senhor. Amém. Senhor Jesus, Amém. queremos falar por nós mesmos. Sim, Senhor. Por nós mesmos nós não somos capazes de nada. Sim, Senhor. Senhor Jesus, Amém. Senhor em nós. Amém. Vem nos capacitar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Ok, hoje nós vamos dar sequência, né, com o segundo passo dos 10 passos para um relacionamento abençoado. E esse segundo passo chama-se itens que minam o relacionamento. E hoje a gente vai trabalhar um pouco como eliminar aquilo que causa irritação e que aos poucos vai trazendo problemas na relação. A gente gosta de dizer que os pequenos problemas, as pequenas divergências, num curto espaço de tempo elas não significam quase nada. Mas a longo prazo elas são como uma colherinha de pólvora que você coloca todo dia num barril. O que é uma colherinha de pólvora? Não é nada. Mas à medida que você vai colocando essa colherinha de pólvora todos os dias, você vai enchendo esse barril a longo prazo. E tem casais que depois de alguns anos, uma simples faísca explode esse barril. E aí as pessoas dizem, não acredito que você se separou só por isso, não acredito, isso não é motivo para se divorciar. Mas na verdade é um conjunto de problemas, é uma história que foi construída durante um longo tempo e que um simples detalhe foi a faísca que fez com que o barril explodisse como um todo. Então por isso que é importante a gente lidar com essas questões para que a gente tenha cada dia mais um relacionamento adequado e para que a nossa casa seja cada dia mais uma casa adequada. Bem, eu espero que o slide já esteja aparecendo aí na tela para vocês, né?
esse primeiro slide, as linguagens do amor, é basicamente para a gente revisar o que nós falamos ontem, né? Ontem nós mostramos que cada pessoa tem uma necessidade de se sentir amado e que essa necessidade de se sentir amado é interpretada por cada pessoa como uma língua. E para que eu faça com que o meu cônjuge ou qualquer outra pessoa se sinta amada, eu preciso falar na linguagem que ela entende amor. E quando eu falo na linguagem que ela entende amor, ela se sente amada, o seu tanque de amor é preenchido e ela se sente uma pessoa mais saudável emocionalmente. Isso é real na nossa relação. E é por isso que é comum cônjuges que acabam se esforçando demasiadamente para tentar agradar o outro e não conseguem. E por que isso acontece? Porque ele está tentando agradar falando numa língua diferente. E o outro não se sente amado, mesmo com todo aquele esforço que está sendo colocado. Por isso que é tão importante que eu aprenda a falar a linguagem de amor do meu cônjuge. Vimos que tem 5 linguagens principais. Quais são, Sânia? Palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, toque físico e presentes. Pois é. E cada uma dessas linguagens, elas precisam ser trabalhadas de forma específica, para que a pessoa que fala essa língua, ele entenda que você transmite amor para ela, tá? Se você não assistiu a mensagem de ontem, nós já disponibilizamos no Facebook, porque hoje ela cai do Instagram, que ela só fica 24 horas lá no Story, mas nós estamos disponibilizando também hoje à noite ela no Facebook e no YouTube. Então, se você desejar, manda uma mensagem aí no direct para que eu possa encaminhar o link para você assistir no YouTube, tá bom? A mensagem de ontem. A de hoje e as posteriores, nós também vamos estar disponibilizando no Facebook e no YouTube também, tá? Slide seguinte. Itens que minam o relacionamento. Vamos ver um pouco do que a gente vai conversar hoje à noite, tá? A gente vai conversar um pouco sobre a necessidade de mudança. E quando a gente fala sobre mudança, normalmente eu quero que meu cônjuge mude. Mas não é assim. Mas não é assim, né, meu amor? Na verdade, a necessidade de mudança, ela primeiro precisa ser real na minha vida. Começar por nós mesmos. Começar por nós mesmos. Ou seja, enquanto eu gasto energia querendo que meu cônjuge mude, eu já estou começando pelo caminho errado. Segunda coisa importante, saber o que eu devo mudar. E não colocar os meus olhos no que o meu cônjuge precisa mudar. E saber também quais são os maiores desafios do relacionamento conjugal. As mudanças, elas são paulatinas e constantes. Ou seja, não adianta achar que isso vai acontecer da noite para o dia. Mudar comportamento é demorado e é difícil. Por isso que nós precisamos aprender a ser pacientes uns com os outros. Seguindo, todas as pessoas casadas gostariam de ver mudanças no seu cônjuge, né? Isso é um fato. Ah, quantas coisas meu cônjuge podia melhorar. E um dos grandes erros que a gente comete é fazer comparações. Ah, como eu gostaria que meu cônjuge fosse como a esposa de fulano, ou como o marido de cicrana. Mas na verdade, só quem conhece uma pessoa de verdade é quem compartilha o mesmo teto. É quem compartilha o mesmo quarto, é quem compartilha a mesma vida, né? É verdade. Quando a gente acha que achou a pessoa perfeita, pessoa sem defeito, agora eu vou casar. Meu príncipe encantado, minha princesa, perfeito. Mas quando você casa, aí você vai conhecendo essa pessoa melhor e vai vendo os defeitos dela. E a partir daí vem as divergências. E você precisa eliminar esses pequenos defeitos, não do seu cônjuge, mas de você mesmo. Até porque muitos dos problemas, eles são reações causadas pelos nossos próprios defeitos. E é difícil às vezes perceber isso. E aí é importante perceber que a mudança, ela tem que sempre começar por mim. Esse é o primeiro fator importante. E o segundo é que eu preciso saber a hora, tá? E o momento adequado para poder trabalhar essas mudanças. Então, dando sequência na nossa apresentação, a primeira coisa importante que a gente precisa refletir, a primeira reflexão que nós queremos fazer é: nós precisamos começar da maneira certa. E muitos dos nossos problemas acontecem porque a gente começa da maneira errada. E tudo que começa errado, termina errado. Segunda reflexão que a gente precisa fazer, eu trouxe aqui as palavras de um grande cientista chamado Albert Einstein.
onde ele diz que o conceito de insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Então, se nós queremos realmente mudar, nós precisamos mudar, começando de nós mesmos. E aí, para embasar isso que nós vamos falar, eu trouxe hoje Mateus capítulo 7, versículos do 3 ao 5, na linguagem de hoje. Sânia vai ler para a gente. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar o cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. A gente pode fazer uma paráfrase, né? A gente pode fazer uma aplicação desse versículo da seguinte forma: por que é que você vê o cisco que está no olho do seu cônjuge e não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho? Para cada defeito que nós enxergamos nas pessoas, nós, no mínimo, precisamos ver um outro defeito em nós mesmos. Mas nós, por causa do pecado e por causa da força do pecado que age em nós somos fáceis e rápidos em julgar e em condenar as outras pessoas. E, na verdade, temos muita dificuldade de reconhecer nossas falhas. Somos orgulhosos para confessar às pessoas os nossos defeitos. E aí onde Deus precisa primeiramente nos alcançar, para que a gente perceba que eu só conseguirei ajudar meu cônjuge, e eu sei que todos nós precisamos ajudar nossos cônjuges, mas eu só conseguirei ajudar meu cônjuge quando primeiro eu decidir mudar a mim mesmo. Só que eu não tenho capacidade de mudar a mim mesmo. Por isso que eu preciso entender o que a palavra de Deus traz para mim e como ela pode me ajudar para que eu possa trabalhar essa mudança na minha vida. Então, a primeira verdade que eu preciso aprender, eu preciso mudar primeiro. E se você deseja, de fato, ver o seu cônjuge mudar, precisa começar tratando seus próprios defeitos. Dando sequência, primeira coisa que eu preciso para mudar. Querido irmão, querida irmã, você que está aí nos vendo hoje à noite, oração. É muito fácil nós discutirmos, é muito fácil nós apontarmos o dedo, é muito fácil, às vezes, exigirmos as coisas, mas é difícil nós dobrarmos os nossos joelhos para orar. E não é para orar para que Deus mude o nosso cônjuge, é orar para que Deus me exponha, é orar para que Deus traga luz sobre a minha pessoa, é orar para que Deus mostre aonde eu tenho falhado e onde eu preciso mudar. Quando nós assumimos essa responsabilidade na presença de Deus, nós damos ao Senhor uma grande oportunidade de trabalhar em nossa vida. E quando uma pessoa, em qualquer ambiente que ela esteja, ela muda, todos os que estão ao seu redor percebem. Isso vale para a nossa casa, isso vale para o nosso trabalho, isso vale para qualquer ambiente onde nós estejamos. Quando uma pessoa muda, as pessoas que estão ao redor, elas percebem. E aí, quando eu percebo isso na presença de Deus, a primeira coisa que eu preciso fazer é anotar quais são os itens que Deus me mostrou que eu preciso mudar. Sim. O primeiro passo da mudança é a oração. É você orar a Deus e esperar Deus falar o que você precisa mudar. E depois fazer como o irmão falou, fazer essa lista. Né? As pessoas, com o que Deus falou, com o que as pessoas falam, que você precisa mudar, e levar ao Senhor. Porque por nós mesmos nós não conseguimos, mas o Senhor em nós pode nos ajudar a mudar. Amém. E esse processo de mudança, ele tem 3 passos práticos que a gente precisa seguir. O primeiro é pedir ajuda. A primeira pessoa que eu devo pedir ajuda, ao Senhor Jesus. Eu preciso, em oração, pedir ajuda a Deus, para que Ele me ilumine e para que Ele mostre aonde eu preciso mudar. Dando sequência, a gente vai falar que eu preciso conversar com Deus e eu preciso me aconselhar com Ele. É muito importante que eu faça oração sincera, direta, íntima. Orações estilo, Senhor Jesus, há algo errado comigo. Pode falar. Fala para mim.
Mostra onde eu tenho falhado com meu cônjuge. Mostra quais são as palavras que muitas vezes eu uso que não são adequadas. Olha só o que Davi falou em Salmos 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi é alguém que conhecia Deus. E ele sabia que Deus o conhecia melhor do que ele mesmo. Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Então, quando eu me abro para que Deus possa me revelar aquilo que não está adequado na minha pessoa, pode ter certeza, Ele irá falar ao seu coração. Seguindo, depois que você falou com Deus e Deus lhe deu algumas orientações sobre isso, fale com seus amigos mais íntimos. E quando eu digo amigos, eu queria reforçar que na Bíblia, essa palavra amigos, ela está no estágio mais elevado do que irmãos. Todos os filhos de Deus são nossos irmãos, mas nem todos são nossos amigos. Os amigos são as pessoas que nós verdadeiramente podemos confiar. E é por isso que essa palavra só é dada ênfase nos últimos escritos do Novo Testamento, do apóstolo João. Em 3 João, em 2 João, nós vemos isso de forma muito clara, porque a amizade na Bíblia é algo muito elevado. Jesus disse aos seus discípulos que ele os chamava de amigos. Isso tem um significado muito profundo. Então, procure amigos, irmãos, que sejam capazes de te trazer verdades sobre quem você é. Às vezes é difícil para a gente escutar determinadas coisas, mas se você quer dar um passo para ser curado nessa questão, ouça. E a primeira coisa importante, quando você for ouvir as pessoas, não fale nada. Não se justifique. Não se justifique, não se defenda, apenas ouça. E enquanto as pessoas falarem, anote. Porque aquilo dali vai reforçar muito do que Deus já falou com você. E depois que você fez tudo isso, peça ajuda também ao seu cônjuge. Converse com ele ou com ela. Ouça o que ele ou ela tem para falar. E também não se justifique. Apenas anote. Depois, com todas essas informações na mão, novamente você volta para a fonte de todas as coisas. Você volta para a presença do Senhor. E lá, em oração, você vai perguntar ao Senhor sobre cada um daqueles itens e sobre como Ele vai trabalhar em você para que você possa mudar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos irmãos. Eu já fiz isso uma vez e eu ouvi muitas coisas que eu não queria ouvir. E quando eu dobrei meu joelho para orar e perguntar ao Senhor, o Senhor disse que eu era tudo aquilo que estava escrito naquele papel. E como é importante ouvir isso do Senhor para que a gente possa mudar. Deus quer mudar primeiro em mim. Eu queria que você pudesse falar isso do fundo do seu coração. Deus quer mudar primeiro em mim. E isso precisa ser real na minha vida antes de qualquer outra coisa. Agora eu também queria reforçar uma coisa importante. Eu não vou buscar mudar para depois exigir que meu cônjuge mude. Se eu faço isso com essa motivação, eu já comecei errado. Eu tenho que buscar mudar para que Deus faça de mim uma pessoa melhor. Eu tenho que buscar mudar para que eu seja um servo mais útil a Deus. É isso que importa. Eu busco mudar independente se o meu cônjuge vai mudar ou não. Mas creia numa coisa. À medida que Deus mudar a sua vida, o seu cônjuge será impactado com aquilo que você foi transformado. Eu queria dar um testemunho. Eu tenho um amado irmão que é um amigo de muitos anos, que a história dele conta um testemunho muito rico. Ele se converteu depois da esposa e pouco depois de convertido ele ganhou a visão da igreja. E aí ele se entregou ao Senhor de uma forma tremenda. Só que a mulher dele não entendia o fato dele estar se congregando na vida da igreja. Ela congregava numa denominação e ela lutou contra ele durante muito tempo por causa disso. Só que o tempo que ele passou nessa denominação, ele, embora tenha se convertido, ele não tinha mudado muito. Ele permanecia a mesma pessoa em muitos aspectos ainda na sua vida. Mas depois que ele começou a viver a vida da igreja, depois que ele passou a experimentar a vida de Deus e servir a Deus, ele começou a se tornar um homem mais carinhoso, mais atencioso,
começou a dar mais atenção aos filhos, e isso foi o que fez a sua esposa ser ganha. Olha só que testemunho rico do Evangelho. A transformação, a mudança que aconteceu na vida desse amado irmão, ganhou a sua esposa. Muito bom, né? Sim. Então, eu preciso crer que eu não mudo para exigir dos outros. Eu mudo para dar a Deus a oportunidade de ganhar as outras pessoas. Seguindo com o nosso material, então eu preciso me esvaziar diante de Deus. Uma vez que eu estou com tudo isso escrito no papel, eu tenho todas essas informações, eu preciso ir diante do Senhor, naquela experiência de me trancar no quarto, de dobrar meu joelho e de orar: Senhor, eu quero que o Senhor me traga luz sobre esses pontos e eu quero que o Senhor me mostre como é que o Senhor vai trabalhar na minha vida para que eu seja uma pessoa melhor. E Senhor, limpa meu coração para que eu não seja uma pessoa que quer ser melhor, que quer ser transformada para exigir algo dos outros. Nunca. Eu quero ser alguém melhor para que Deus me use mais e para que a minha vida possa ser um agente de transformação para outras pessoas também. Tá? Então não racionalize as respostas, apenas use isso como uma referência para que Deus possa trabalhar na sua vida e isso possa ajudar você a ajudar o seu cônjuge. Então, uma coisa importante depois que você orou e que você colocou isso diante do Senhor é você personalizar esses itens. Não deixe eles fora de você. Personalize fazendo assim: eu reconheço minha facilidade de ficar irado e dizer coisas que magoam meu cônjuge. Senhor, eu reconheço isso. Quando nós reconhecemos, quando nós tomamos a atitude de falar aquilo que realmente nós somos, nós abrimos a porta para Deus trabalhar em nossa vida. Eu não tenho usado palavras positivas e encorajadoras com meu cônjuge com tanta frequência como eu deveria. Eu, de fato, sou rápido em acusar e condenar meu cônjuge quando comete falhas. Então, essa confissão pessoal, ela nos faz ganhar consciência de que nós realmente somos aquilo que está escrito. Tá? E aí, depois que nós confessamos isso para Deus, nós precisamos também confessar isso para o nosso cônjuge. Sim. Independente do que eu irei ouvir, independente do que vai ser falado, eu preciso ter um coração de confissão. E aí, eu queria encorajar você com 2 versículos bíblicos que Sânia vai ler pra gente. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E Provérbios 21,13 diz... 28,13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém. Confessar nossos erros nos liberta da escravidão das falhas do passado e abre os olhos para a possibilidade de comportamentos diferentes no futuro. Biblicamente falando, confissão é uma libertação. Sempre quando eu confesso, reconhecendo o meu erro, eu dou a Deus uma grande oportunidade de trabalhar na minha vida e eu tiro toneladas que muitas vezes são carregadas por sentimentos de orgulho e de soberba. Hoje, nós vivemos num mundo orgulhoso, onde as pessoas, no lugar de reconhecer os seus erros, elas se justificam neles, defendendo como se fosse estilo de vida. Nós não somos assim. Como filhos de Deus, nós confessamos os nossos erros para que Ele possa trabalhar em nossa vida. Louvado seja o Senhor. E aí, quando nós confessamos os nossos erros, nós precisamos ganhar consciência do que Deus precisa trabalhar em nossa vida. Eu me lembro uma vez, a gente foi ajudar um casal, e esse casal, eles brigavam muito, e numa das discussões, a esposa falou assim: mas 95% dos problemas, a culpa é dele. Aí nós olhamos para ela e dissemos assim: ô amada, então quer dizer que tem 5% que pode mudar nesse casamento que está na sua mão? Aí ela parou naquele momento e ela entendeu que não adianta cobrar os 95% dele, mas ela pode muito bem trabalhar nos 5% que está na sua responsabilidade. Confessar os erros no casamento é a primeira barreira que deve ser removida. Querido irmão, querida irmã, enquanto essa primeira barreira não for removida, você vai lutar anos e nada vai mudar na sua casa.
Por isso que eu preciso confessar o meu erro, reconhecer a necessidade de mudança e buscar na presença de Deus esse trabalhar em minha vida. Seguindo, e aí, o que nós precisamos crer? Nós precisamos crer no poder do amor. Porque somente o amor pode trabalhar em nossa vida para nos transformar, né? Eu gosto sempre de dizer que a palavra que descreve o meu desejo de fazer a diferença na vida do outro é amor. Às vezes nós pensamos que amor é quando alguém me ama. Não. Amor é quando eu faço algo por alguém. É por isso que a melhor tradução da palavra amor, ágape em grego, né, amor de Deus, é sacrifício. A melhor tradução da palavra ágape é sacrifício, mostrando que quem ama verdadeiramente se sacrifica pelo outro. E aí eu queria entender, eu queria que você agora, diante de Deus, pensasse o quanto eu estou disposto a me sacrificar pelo meu cônjuge, o quanto eu estou disposto a perder para que ele ou ela ganhe, o quanto eu estou disposto a fazer com que o possível e o impossível diante de Deus seja feito para que meu cônjuge esteja bem, esteja feliz, esteja na presença de Deus. Isso faz toda a diferença. Isso é amor. O amor, ele não cobra. O amor, ele não exige. O amor, ele simplesmente se dá. E amor gera amor. Por isso essa atitude precisa ser estruturada todo dia na minha vida, para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Não é dando a nossa experiência como exemplo, mas é apenas como um testemunho. Nós temos um hábito sempre de perguntar um para o outro o que é que a gente pode fazer para ser melhor. Eu sempre pergunto para a Sânia, o que é que eu posso fazer para ser um marido melhor para você? Nós estamos casados há mais de 22 anos, mas eu sei que eu posso ser um marido melhor para ela. Eu pergunto para a Isabel, que está aqui do outro lado da câmera muitas vezes, o que é que eu posso fazer para ser um pai melhor para você? E é bom às vezes quando a gente escuta algumas verdades, porque nos ajuda a ver que a gente ainda pode melhorar. Agora deixa eu lhe fazer um ponto importante, tá? Só faça essa pergunta se você estiver disposto mesmo a ouvir. Porque teve casal que foi fazer essa pergunta sem estar disposto a ouvir e acabaram brigando. Então, só faça essa pergunta se você realmente quiser ouvir o que é que você pode melhorar. Seguindo, então eu preciso falar a linguagem do amor do meu cônjuge. Para quê? Para que eu possa encher o seu tanque de amor. E isso é ágape, isso é sacrifício, isso é o que Jesus fez em João 3,16. Ele se deu para que eu e você não perecêssemos. Eu creio e sei que você não quer que seu casamento pereça, mas você tem se dado para que seu casamento não pereça? Por isso que eu preciso todos os dias experimentar esse amor de Deus que se doa, para que eu possa me doar a meu cônjuge, para que eu possa me doar a minha casa, para que a minha casa seja um ambiente cheio de amor. E falando a linguagem de amor do meu cônjuge, eu vou fazer com que ele se sinta amado. Entenda, eu não preciso querer me sentir amado, mas eu preciso fazer o outro se sentir amado. Quando eu tomo essa atitude, Deus me recompensa. Deus traz graça para mim. E aí eu crio um ambiente adequado de amor no meu lar. Por isso que é tão importante entender a linguagem do amor, falar a linguagem do amor do outro, para que o outro se sinta amado. E outra coisa importante, querido irmão, querida irmã, nunca fale impossível. Eu gosto de dizer que o cristão que fala impossível, ele não crê na palavra de Deus. Uma vez, depois de ler esse texto, Marcos capítulo 9, um pai levou um filho que estava com um demônio diante do Senhor. E o filho, ele se jogava no fogo, na água, e o pai chegou para Jesus e perguntou se ele podia fazer alguma coisa. Jesus olhou para ele e falou assim: você está perguntando se eu posso? Tudo é possível ao que crê. Então, a primeira coisa que você precisa trabalhar no seu coração é que tudo é possível quando eu creio no poder de Deus. E Ele pode fazer todas as coisas. A primeira, mudar a mim mesmo. A segunda, me usar como uma fonte de bênção dentro da minha casa, para ajudar meu cônjuge também. Por isso,
eu preciso primeiro ter essa visão de que Deus tem que trabalhar na minha vida para que a minha casa mude. A mudança da minha casa começa comigo. Muito bom isso. Nunca ache que a responsabilidade é do outro. A responsabilidade é minha. E outra coisa importante, a cicatrização, ela leva tempo. Muitos casais, por causa da longa história de disputas, brigas, às vezes eles mantêm feridas abertas na sua relação. E cicatrizar leva tempo. Por isso que eu preciso trabalhar isso, sabendo que Deus tem um tempo para lidar com todas essas questões na minha relação. E uma vez feito isso, eu posso aprender a conviver com a minha esposa de forma adequada. E aí, como é que eu posso fazer o meu cônjuge mudar? Essa é a pergunta que todo mundo quer que responda, né? A gente falou agora muito que eu preciso mudar. Agora vamos falar como posso fazer para ajudar meu cônjuge a mudar. Pois é. Eu só posso ajudar meu cônjuge a mudar, e entenda, é ajudar, se ele quiser, se primeiro Deus trabalhar na minha vida. E eu tenho que entender que esse trabalhar de Deus, ele precisa ser sem nenhum interesse. Deus não trabalha no coração interesseiro. Deus trabalha no coração puro. O coração puro, ele busca algo a Deus sem interesse nenhum com isso. Então, se você buscar mudar para um dia passar na cara do seu cônjuge que você mudou para exigir que ele mude, a mudança não foi genuína e Deus não trabalhou na sua vida. Então, o que é que eu preciso aprender? Eu preciso aprender que Deus tem que me transformar primeiro. Amém. Glória a Deus por isso. Uma vez feito isso, o que é que eu preciso trabalhar? Eu preciso fazer com que isso daí seja verdadeiro, genuíno, diante do meu cônjuge. E aí, diante de Deus, eu volto ao mesmo processo. Agora eu vou orar e escrever algumas coisas que eu gostaria que meu cônjuge mudasse. Para que diante de Deus eu possa orar por aqueles itens. Para que antes de qualquer coisa que eu venha pedir, Deus haja na vida do meu cônjuge. Né? Outra questão importante. Escolha momentos adequados para conversar sobre esses assuntos. Às vezes nós soltamos palavras no momento da briga, da discussão, no momento da raiva. E isso daí mais prejudica do que ajuda. Às vezes existem situações propícias para que isso aconteça. Por isso que é importante eu aprender que existe um momento certo de conversar e de poder pedir uma mudança na pessoa que eu amo. Tá? Dicas interessantes é que você pode fazer isso depois de uma refeição, porque se você for fazer quando a pessoa está com fome, as pessoas geralmente estão irritadas, elas não vão estar abertas a te ouvir. Outra questão, o pedido sempre tem que ser em particular, nunca na frente de outras pessoas, né, Sânia? Isso, para não intimidá-la e não gerar situações de humilhação, né? Isso. Fazer com que a pessoa se sinta desconfortável na frente dos outros. Quando nós fazemos isso na frente de outras pessoas, a gente gera um constrangimento na outra pessoa, né? E outra coisa, considere o estado emocional do seu cônjuge. Às vezes ele trabalhou o dia inteiro, não foi um dia bom, teve um monte de problemas do trabalho, e aí ele já chega cheio de coisa na cabeça, e você ainda vai exigir que ele mude alguma coisa, aí é complicado. Então eu preciso aprender que existem momentos certos para isso. Por isso que eu posso aprender a criar esse momento, levar em oração diante de Deus, e levar para a comunhão. Um pedido, quando é sincero, quando vem do coração, ele toca o coração das pessoas. Todos nós desejamos mudanças em nosso cônjuge, mas um dos grandes problemas que atrapalham isso acontecer é o excesso de críticas. Quando você critica demais o seu cônjuge, você faz com que ele se bloqueie para lhe ouvir. Porque a crítica demasiada, ela constrói sofismas, ela constrói muralhas em nossa mente. E todas as vezes que a gente for pedir alguma coisa, mesmo que seja às vezes genuína, a barreira que está montada, ela vai impedir com que isso entre. Então eu preciso desconstruir as minhas críticas. Eu preciso aprender a reconhecer o meu cônjuge e falar a linguagem do amor dele. À medida que eu cuido do meu cônjuge nisso, eu abro oportunidades para poder ajudá-lo a mudar, tá? Outra questão importante, não faça muitos pedidos. Se você tem uma lista de pedidos, priorize aquilo que é mais importante e leve isso em oração. E outra questão importante, se disponibilize para ajudar. Olha, como é que eu posso te ajudar nisso daí? Eu sei que você precisa mudar, eu louvo a Deus porque você já reconhece, mas eu quero também te ajudar, eu quero estar do teu lado.
para que você possa passar por isso, e eu quero estar te ajudando nisso também, tá? Uma dica que foi falada aqui no slide é fazer apenas um pedido por semana. E pode fazer assim, um pedido o esposo faz para a esposa, e ela tem uma semana para praticar aquilo, para que isso na sua rotina vire um hábito. E na outra semana você faz o pedido para o marido. E ele tem uma semana para praticar. Então, um ajudando o outro. Para que aquilo que você quer que mude, na rotina do dia a dia, se torne um hábito. Amém. E aí entra um fator muito importante também na relação, que é os acordos. Casais que aprenderam a fazer acordos, casais que aprenderam a sentar junto para tomar decisões em comunhão, eles têm muito mais chance de sucesso no seu dia a dia. Então, se nós temos mudanças a fazer em nosso relacionamento, e nós sentamos e fazemos um acordo em conjunto, e nós somos parceiros para ajudar um ao outro nisso, nós temos uma chance enorme de ser abençoado nesse caminho de mudanças, tá? Já estamos chegando no final, e aí eu queria reforçar as próprias palavras que a Bíblia traz para nós. A esposa, ela precisa respeitar o seu marido, e o marido precisa amar a sua mulher. Quando nós vivemos o que a Bíblia nos ensina, espontaneamente o trabalhar de Deus acontece dentro do nosso lar. E por que Deus estabeleceu essa ordem? Porque é mais fácil para a mulher amar o marido. Ela tem às vezes dificuldade de respeitar, principalmente nessa era onde a mídia e tudo que está aí ao nosso redor tenta fazer da mulher o que Deus não fez dela. E eu queria deixar isso muito claro. Deus não fez do homem superior à mulher. Deus fez homem e mulher para serem um. Mas esses movimentos feministas da atualidade, eles têm colocado sobre as mulheres um peso demasiado que muitas delas não são capazes de suportar. Não é à toa que no mundo moderno, o dobro das mulheres tem problemas de depressão quando comparado aos homens. É o fruto da vida moderna em que nós vivemos. Por isso que a mulher, ela precisa assumir o seu papel. Sim, ela tem que trabalhar, ela tem que ser uma pessoa que busca suas realizações, mas ela precisa assumir o seu papel dentro de casa. E ela precisa respeitar o seu marido. E o marido, que muitas vezes tem dificuldade de amar, ele precisa amar a sua mulher. E não é somente amar, é amar como Cristo amou a igreja. É isso que está em Efésios capítulo 5. É amar ao ponto de dar sua vida por ela. Quando o marido ama a mulher dessa forma, a mulher naturalmente se torna parceira e submissa ao seu marido. Por isso que é tão importante cada um exercer o seu papel na relação, para que o casal seja abençoado. Eu espero que isso que nós falamos hoje possa ajudar você a desfazer as minas que estão plantadas dentro do seu lar e você possa construir um lar abençoado. Para revisar, finalmente, queria que Sânia lesse os pontos finais para a gente. Não podemos exigir mudança de nosso cônjuge sem antes estarmos dispostos a realizar mudanças em nós, por menor que seja. Em geral, a trava em nosso olho impede de ver a real situação em nós. Precisamos reconhecer e entender a linguagem do amor do nosso cônjuge. Amém. Que cada um de nós possa levar isso para o nosso viver prático. E que cada um de nós entenda que o que Deus quer trabalhar não é no outro, mas é em mim mesmo. Eu queria agora concluir orando com vocês, tá bom? Senhor Jesus, nos faça enxergar nessa noite a trave que está em nosso olho. Sim, Senhor. Nos livra de querer cobrar ou exigir algo dos outros, principalmente do nosso cônjuge. Amém. Nós queremos na Tua luz enxergar a nossa condição e queremos pedir que o Senhor nos ajude a tirar essa trave do nosso próprio olho, para que o Senhor trabalhe na nossa vida, para que o Senhor nos torne agente de mudanças e para que o nosso lar seja abençoado. Senhor, eu quero te orar agora especialmente por cada casal que está nos assistindo. Vai até cada lar, Senhor, e leva a Tua bênção para que cada relacionamento seja adequado e que cada relacionamento seja um forte testemunho de vida humana, para que muitas pessoas possam ver o Evangelho em nossos lares. Amém. Que o Senhor possa abençoar cada lar, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor Amém. Jesus. Bem, Amém. estamos finalizando.
queria que você pudesse, amanhã, como tarefa de casa, ler essa lição com seu cônjuge. É a lição 2 que está no material que nós enviamos. E anote aquilo que você mais ganhou para que você possa trabalhar essa palavra na sua vida. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.